Ele nasceu em Rio do Sul. Ele é filho de Vilan e Ernestina. Ele tem 9 irmãos. Um homem, 8 mulheres. Ele namora com Cleimar. Eles têm 5 filhos. Ele gosta de muita leitura. Estudioso. A comida que ele adora muito é aquela que estiver sempre pronta, sem cebola. Ele é ecólogo e assessor ambiental da nossa MAV. É o nosso Vilando Sérgio Curti. Vilando rissulense, Vilando muito conhecido na nossa comunidade, Vilando de muitas andanças pelo mundo afora, de muitas viagens em busca de muito conhecimento. E é com ele que nós vamos conversar no programa Na Boca do Povo. Vamos falar sobre meio ambiente, sobre enchentes, sobre barragens, o nosso rio Itajaí-Açu, sobre a nossa agricultura, sobre as coisas locais, a situação nacional e, por que não dizer, a situação mundial. Vilando, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Neri. Assim, eu fiquei pensando, será que não tem gente mais do que eu? Se for uma coisa assim que eu fiquei, tá bom, mas daí eu pensei, o que nós vamos falar? Daí eu lembrei que faz 30 anos que nós fomos para o Paraguai a primeira vez juntos. Fomos juntos, aí e você. Isso aí. Depois vamos... Cerqueira. Fomos, depois vamos falar sobre isso. Tá bom, mas acho que nós encontramos quem de Dionísio Cerqueira, Macarini, foi? Acredito que sim, e depois nós fomos... O Vitor Lisotão não estava lá na época também? Também, era o Vitor e não Macarini. Né? E fomos ver o Walter Budak, em Foz do Iguaçu. O Valtinho, que morava em Foz do Iguaçu e fazia o serviço militar lá, né? Perfeito. O Valtinho Budak, está lá em Balneário Camboriú. Isso aí. Faz muitos anos que eu não o vejo. É um Vilando... Eu sempre digo que tem alguns amigos que são da época que o arco-íris dava em preto e branco. E o Vilando é dessa época. O Vilando é da época que o pó só dava na prateleira. Né, Vilando? É verdade. Não, mas nós pegamos a primeira enchente. Pegamos também a primeira. O pó foi no chão. E aí o pó foi para o chão, né? Então, Vilando, você que é ecólogo, você que é assessor de meio ambiente da nossa MAV, que faz a nossa MAV sempre prestando aquele trabalho de amparo e de retaguarda, de guarida para os nossos municípios, e por que não dizer para a nossa população que quando você está trabalhando em prol dos municípios, você está ajudando as comunidades. A lição dessas águas, Vilando, você que conhece o Rio do Sul, todos os cantos, conhece uma história de Santa Catarina a nível de meio ambiente, de enchentes, de tragédia, de catástrofes, conhece as situações a nível nacional falando, e por que não dizer a nível mundial? Porque você é um estudioso, você se dedica muito à leitura, você está sempre muito por dentro das informações. Como é que você vê essa lição das águas que já aconteceu ciclicamente desde 1911 ou 1880, a cada 25, 30 anos nós temos uma grande catástrofe de água e que não tem como segurar. Eu sempre digo, Vilando, que fogo de morro acima, água de morro abaixo, e quando bate a coceira, ninguém segura. Na realidade, Neri, assim, a água tem um ciclo, certo? E o ciclo é em função de temperatura, pressão e outras variáveis. Nós estamos num recôncavo, que é uma bacia, em que a umidade, os ventos empurram contra essa parede que nós temos. Então, em tese, nós temos uma umidade relativa, uma precipitação boa, 1.800 milímetros por ano de chuva, 1,80 m. Isso é bastante, poxa, é bom ter água. Imagine nós não termos essa água toda. Só que o que tem acontecido, e que eu entendo é que assim, nós não podemos negar que não existe um processo de aquecimento global. Cada litro de gasolina que nós consumimos, que nós gastamos, óleo, diesel, então, nós lançamos na atmosfera o equivalente a um guarda-chuva de plástico. Imagina um saco de 100 litros que tu lança cada litro de combustível. Cada litro. Cada litro. Isso está acumulando. Entende? Então, está começando a aquecer alguma coisa. O que vai acontecer é que nós vamos ter na linha do Equador um novo clima. No Nordeste, em tese, nós teríamos... então, ali nós vamos ter um clima novo. Esse clima que nós tínhamos no Nordeste, nós vamos ter no Sudeste. O clima que nós tínhamos no Sudeste, nós vamos ter aqui e assim sucessivamente. Então, o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo é que nós estamos comprimindo o tempo da chuva.
É possível que nós tenhamos não mais 4 estações bem definidas como nós tínhamos, mas que nós tenhamos, como nós temos sempre no Centro-Oeste, período de 6 meses de chuva, período de 6 meses de seca. Eu acredito que é nessa linha que nós estamos caminhando. Então nós vamos ter mais períodos com volumes de precipitação grande? Acredito que sim. Em contrapartida, nós temos essa informação do tempo de recorrência de cada 25, 30 anos. Isso é uma informação real. Então, se nós aproveitarmos essa informação real, porque ninguém vai embora, Neri. Tu vai embora daqui? Eu te falei antes, eu tenho orgulho de ter nascido aqui e, quero morrer aqui, acredito que vou morrer aqui. Então, nós não vamos embora, nós vamos ter que conviver com essa situação. Se adaptar a ela. Se adaptar a ela. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da JICA e perguntar como é a vida em Tóquio. E se nós tivéssemos aqui a oportunidade, ia te mostrar, mas todo mundo que está nos vendo, que tem acesso ao Google Earth, vai lá em Tóquio agora e olhe, os caras se afastam 200, 300, 500, até 1 quilômetro da beira do rio. E Tóquio custa caro. Entende? Motocicleta em Tóquio só é vendida no 3º piso, não tem valor agregado que possa vender no chão, de tão caro que é o metro quadrado. E os caras deixam essa área gigante. Por quê? Para evitar prejuízo. Então é isso que nós temos que pensar. Nós temos uma situação difícil nele, nós não temos referência de longo prazo. O que tu olha que tu pensa? Existe 1000 anos. Nada. A nossa referência mais antiga é a igreja, que tem 60 ou 70 anos. Então nós não conseguimos imaginar ou projetar coisas para viver daqui 1000 anos. Porque nós não temos uma referência de um prédio de 1000 anos para dizer 1000 anos existem. Então, essa é talvez a nossa dificuldade para planejar grande e longo período. Mas essa comparação que você fez, os nossos rios aqui, com as construções tudo em cima das barrancas de rios, que não é só o caso de Rio do Sul, isso é uma cultura brasileira, essa é a grande verdade. E que toca, eles deixam 300, 400, 500 metros, 1000 metros, 1 quilômetro da barranca do rio, isso deve existir parques ali, aquela coisa toda. Enfim, as construções depois. Mas essa solução, na verdade, não está mais nas nossas mãos. Porque como é que nós vamos voltar o tempo agora e se afastar do... Vamos falar do nosso rio Itajaí-Açu. Como é que nós vamos se afastar agora com essas construções, universidades, casas maravilhosas, prédios bonitos, enfim, que está tudo em cima da barranca do rio, o rio desbarrancando tudo. Como é que nós vamos a solução? Não está nas nossas mãos, mas... o homem pode fazer? Pode. Mas como é que vai fazer?